eu estou aqui hoje para poder mostrar para quem sofre que existe vida depois disso. Quando começa a entender e procurar, né? Entender, não é comigo, a gente se sente culpada por estar querendo sair daquilo. Não é egoísmo você querer ser feliz. Isso é o mínimo para a sua vida. Hello, mulher admirável, paz e alegria no seu coração. Meu nome é Samanta Carvalho e estamos aqui hoje com mais um podcast, Fala Mulher Admirável Podcast. O podcast criado para você, mulher admirável, que está aí precisando ouvir outras mulheres, precisando escutar outras histórias, para entender que você não está sozinha. Não é só com você que acontece muita coisa, e nós estamos aqui para provar isso. E aqui nós vamos conversar com outras mulheres, escutar a história de outras mulheres, vamos aprender com elas, conhecer do negócio delas, né? E eu espero que você que esteja aí me vendo, né, no canal no YouTube, lembra de seguir, lembra aí de colocar seus comentários aí também no canal do YouTube. E você que está nas plataformas de podcast, por favor, envie esse podcast para mais mulheres, você também que está vendo a gente no YouTube, para que outras mulheres tenham a mesma oportunidade que você tem. Às vezes você vai ouvir aqui um assunto que não tem a ver com você, mas tem outra pessoa passando por isso. Então, vamos viralizar esse podcast, tá certo? Tem a nossa página no Instagram, @Fala Mulher Admirável Podcast. Siga também a gente lá, porque quanto mais a gente comentar, quanto mais a gente divulgar, em mais mulheres vai chegar as informações que estão aqui, tá certo? E hoje nós estamos com o quadro Precisamos Falar Mais sobre Isso. Por quê? Porque há assuntos que nós falamos pouco, ou assuntos que estão sendo falados, mas que precisam ser falados pelo viés emocional, pelo viés de quem passou por isso, certo? Então, nós estamos aqui hoje para falar de um assunto que ele é um assunto que as pessoas hoje, na atualidade, não sei em que época você está me assistindo aí, eu espero sinceramente de coração que agora, na época que você estiver me assistindo, vocês não estejam mais passando por isso. Mas aqui, no momento que nós estamos vivendo, um assunto que está muito em voga, um assunto que, graças a Deus, está aparecendo muito na mídia, porque precisa aparecer, é a questão do relacionamento com o narcisista. Isso mesmo. O narcisista é um homem abusivo, um homem que só pensa em si, né? Ou uma mulher, tá, gente? Não é só homem, não, viu? Vamos lembrar que tem mulher narcisista também. Porque a gente tem mania de pôr só a figura do homem, e isso não é real, tá? Desafios emocionais, doenças mentais, elas não têm gênero, elas não têm sexo. Então, como existe o homem narcisista, existe a mulher também. E a gente precisa falar sobre isso. E a gente precisa entender que muitos aspectos desse relacionamento narcisista, ele está baseado em você não se aceitar como você é, em você não se valorizar como você deveria. E a gente sabe que muitas vezes é difícil isso acontecer, dependendo da criação que a gente vem, do lar que a gente vem, das coisas que acontecem, certo? Mas eu, Samanta, não tenho propriedade sobre isso. Eu sou só uma estudiosa, né? Sou terapeuta, sou psicóloga, sou uma estudiosa do assunto. Eu não passei por isso, né, nos meus relacionamentos. Então, por isso eu trouxe aqui, né, e é uma continuidade essa conversa, tá? Se você não viu a conversa anterior, vai aí nos vídeos abaixo que você vai achar a nossa primeira conversa com uma mulher que se propôs a dar um basta nisso na vida dela, está se curando a cada dia disso, né? Se conhecendo, e uma mulher que veio e falou: eu quero falar mais sobre isso, eu quero ajudar a despertar outras mulheres. Então, nós estamos aqui de novo hoje com a nossa querida Denise Batista. Oi, Minha querida, que bom. seja novamente Obrigada, muito bem-vinda, obrigada. certo? Então,
Nós falamos no podcast anterior, né? Começamos a contar um pouco da sua história, porque a gente sabe que ela é longa, que ela tem muitos vieses para a gente conversar, né? Sim. Então, para quem não nos viu da outra vez, eu gostaria que você fizesse uma síntesezinha do que a gente falou aí, do que você vai lembrar, porque eu quero fazer uma pergunta muito importante para você logo na sequência. Então, a gente se propôs a estar aqui, né, com o intuito da gente levar um pouco mais de informação. É um assunto que está sendo muito falado, mas às vezes de uma forma mais técnica fica mais difícil da gente acessar, né? Então, eu me propus estar aqui para a gente poder falar na prática, da gente tentar ver como que funciona na prática e tentar mostrar para as pessoas, né? Principalmente para quem já sofre, tem a pulguinha atrás da orelha que já está sofrendo, porque isso incomoda, mas a pessoa muitas vezes nem sabe que está vivendo um relacionamento abusivo, né? Isso. Então, assim, a gente é, igual você disse, vem muito da infância, a gente cresce e é uma coisa que muitas vezes está tão ali corriqueira, né, de você ser submetido a um abuso que você nem percebe e toma grandes proporções. Então, o nosso objetivo é não deixar uma próxima ficar vulnerável na grande proporção que é, né, porque a gente vê tantas mulheres hoje em dia perdendo vida, tantas mulheres hoje em dia, se perdendo, perdendo emprego, com depressão, né, e a gente fala de mulher, igual você disse, não é só sobre mulher, né, não é só sobre o homem, mas de modo geral, para que as pessoas, o homem também que sinta, né, esses sintomas, ele conseguir fazer também. E é engraçado a gente ouvir falar, né, que muitas vezes é mais. Eu acho que o homem, muitas vezes, que sofre, ele sofre mais porque vem essa questão da mulher, né? E muitas vezes a gente vai achar um homem que sente vergonha de passar por isso, porque uma mulher está fazendo, né? É uma mulher, é um sexo frágil ali, dominando um homem que era para ser viril, que está no controle. E eu Uhum. acho que para o homem também, né, para ele se sentir acolhido daqui da É gente, isso mesmo, né, com porque para o certeza. homem, a gente olhar para esse homem também com respeito e com cuidado, que eu acho muito legal, sabe. Então, assim, da gente tentar ver se a gente não generaliza, Isso. né, enfim, para a gente conseguir salvar não mulheres, mas pessoas, Uhum. né. Então, o que foi proposto foi isso. Eu comecei a perceber que eu vivi um relacionamento abusivo. Na verdade, hoje eu não falo que eu vivi um, eu vivi vários, né. E ao longo da minha vida, eu hoje percebo que não foi só um relacionamento de afetivo. Uhum. Amigas, né, de amizade, familiar, no trabalho. Então é uma coisa que mexe muito. E se você não fizer esse movimento, você vai viver naquele modo repetitivo. E como eu estava vivendo nesse modo repetitivo, eu estava absolutamente cansada de viver no modo repetitivo. E como eu comecei a perceber, cara, tem alguma coisa errada, tá repetindo demais. Eu não quero viver nisso. E eu comecei a pesquisar, né? Foi na pandemia, eu fiz um curso online com mulheres e eu falei, olha, que tem, tá batendo com o que eu estou vivendo aqui e deixa eu dar uma estudada mais. E aí eu comecei a ver vídeos e as características que aquela terapeuta me passava, eu não vou me lembrar agora, depois vão colocar, eu vou lembrar o nome dela e eu te falo. Uhum. E eu vi ela falando e ela descrevendo, né, o modus operandi, aquela coisa toda, e eu falei: "Gente, eu passo por isso, eu já passei". E isso me serviu de alerta, porque eu comecei a estudar. Uhum. A minha vontade de levantar foi quando eu vi que eu podia viver sem aquilo. Ai, mas existe vida, eu falei no último, né? Uhum. Existe vida pós-narcisista, existe vida pós-abuso. E eu falei, por que não? Eu quero viver isso. Eu quero sobressair nessas coisas, eu quero me curar sobre isso. E hoje, vindo para cá, eu escutei aquela música do Girassol, né? De Uhum. costas para a escuridão e de frente para a luz. Por que não comigo? Eu quero. E eu quero ajudar quem quer ser curado. E não é aqui, a gente não está aqui para acusar o abusador, mostrar. Não é. Eu estou aqui hoje para poder mostrar para quem sofre que existe vida depois disso. Existe cura, existe salvação. E não é sobre o outro, é sobre a gente. É sobre a luz que habita em nós.
você me fez ver isso. Você me fez colocar todas as Denises à tona, educá-las para que todas viessem para esse mundo de forma legal e harmônica. Tem a Denise criança, tem a Denise pirracenta, tem a Denise mulher, e tá tudo bem esse jogo, mas isso é meu. Essa é a minha história. E eu conto ela do meu jeito. E tem que ser como eu quero. É isso. E é por isso que eu te chamei, porque Obrigada. no viés científico, né, dessa doença, dessa epidemia silenciosa que nós temos aí, que é, né, os processos narcisistas em cima das pessoas, não vamos Sim. falar das mulheres, das pessoas, pelo viés científico eu sei falar, né, como terapeuta, como psicóloga, eu sei falar sobre o viés científico, mas sobre o viés da vivência, precisa de uma pessoa que vivenciou, uma pessoa que passou para ela dizer de. Eu acredito que isso faz a diferença quando alguém escuta esse podcast. Ele não é um podcast que vai trazer as suas nuances, mas a nuance de quem passou, a nuance de quem passa, a nuance de quem vive. Porque nós sabemos que é uma constante luta, né, Denise? É. Para não se envolver com outras pessoas dessa forma, para se manter no seu lugar, no seu equilíbrio, né? E eu queria que você contasse para a gente, eu queria não, quero que você conte para a gente o seguinte, como é que foi para você esse processo emocional de entender, né, que o problema não era você, mas era o outro? Conta pra gente, assim, você consegue ver o caminho? Como que você despertou? Existe um time ou não existe? Ou foi uma confluência de coisas, né? E pode se emocionar, por favor, porque aqui é o seu lugar. Aqui é o seu lugar seguro, né? Para você falar, para você se posicionar, porque é isso que o mundo precisa, de pessoas corajosas como você, que vêm trazer as suas histórias em prol de outras pessoas, né? Então, como que foi o processo emocional de entender que o problema não era o manipulador, né, mas o comportamento manipulador da outra pessoa? Ô, Fia, é tão surreal, né? É porque, assim, a gente, quando começa a entender e procurar, né, entender, não é comigo, a gente se sente culpada por estar querendo sair daquilo. Espera aí, não é comigo? Isso não é meu. Nossa, mas ele tem as questões dele também. Essa questão da culpa, a gente se sente culpada por estar tentando resolver o nosso problema. Uhum. E é uma dor, você está falando aí, questão de falar de lugar de causa, é trazer a humanização para o conceito, né? Então, assim, como que que você se liberta de uma coisa que você acredita que você precisa daquilo para viver? E aí se sente dor, primeiro, culpa. É um desespero que eu lembro quando eu cheguei no seu consultório, foi quase que um desafio, né? Eu já tinha feito algumas terapias, eu já tinha feito alguns métodos, só que eu cheguei perdida. E eu lembro que você me fez um desafio, você falou assim: em 6 meses eu vou colocar você frente a frente a isso. Então, assim, o processo, eu senti culpa, me senti perdida, porque eu estava querendo entender que não era minha culpa aquilo. Mas o querer entender que não era culpa minha, eu teria que mexer em coisas que estavam encobertas, né? E você assumir a responsabilidade das suas questões dói demais. Dói porque o lugar de vítima dentro desse universo é quentinho, é gostoso também, porque a pessoa está ali abusando de você e você está ali quietinha. Ah, eu estou acostumada com isso. Eu estou acostumada. Por mais surreal que seja a dor que a gente sente, a gente está acostumado a lidar com aquilo.
E levantar é muito dolorido, porque você vai sair da sua zona de conforto, né? Então, essa dor que a gente sente é uma dor que dá medo no início. E é por isso que aquele dia, na última conversa que a gente teve, eu falei da importância de você buscar ajuda num lugar correto, num lugar seguro. Porque se você busca ajuda numa pessoa que também sente aquilo, a pessoa vai banalizar e você vai continuar ali achando que está tudo normal. Então, assim, buscar a ajuda de um terapeuta que te entenda, que você sinta vontade, se sinta acolhido, é muito importante, Uhum. né? E você deixar de olhar com olhar de carrasco. Sabe o que é mais legal que eu falo? Eu acho que quando eu comecei a entender que eu dava amor demais, eu me doava demais e eu não recebia. Aquilo começou a me incomodar. Você acredita que foi nesse momento que você começou a ver o comportamento do outro? Que era o comportamento do outro que causava essa dor? Sim, aí eu comecei a entender por quê. Gente, eu tô fazendo tudo certo, aí você vai e começa a fazer cálculo, né? Não, eu não sou isso. Não, eu tô aqui, eu tô disposta. Eu tô sempre, eu sou uma pessoa legal. Aí eu olho os níveis de amizade, né? A educação que eu dava pro meu filho, que eu ainda dou pro meu filho. Não, peraí. Tá bem incoerente. E você começar a negociar conceitos de ética até, que você tinha orgulho de sentir, ou seja, tem algo errado. Você sabe contar alguma experiência, assim, que você lembre? Você falou assim: "Nó, isso aqui não tem a ver comigo e tá distante de mim". Você consegue, assim, lembrar alguma situação? A não aceitação do meu filho. Essa foi uma das coisas que mais me doeu. Como Eh, assim? a Você pessoa não não aceita aceitar meu filho. a A pessoa pessoa. não aceitar meu filho. Uhum. Isso me doeu muito, porque meu filho é meu ponto de fraqueza que eu me transformo em força. O Caio veio na minha vida com vários problemas de saúde e eu muitas vezes tive que engolir meu choro para salvar meu filho. E quem conhece a nossa história sabe o tanto de luta que a gente teve. Com o diagnóstico do Caio veio, o Caio estava com 12 semanas de gestação. A médica disse: esse menino não vai nascer. E se ele nascer, vai nascer cheio de problema. Cara, e eu me vi lutando por o meu filho, assim, a vida inteira. O Caio hoje está com 12 anos, é meu porto seguro. Eu tenho muito orgulho porque ele sobreviveu. O Caio teve parada cardíaca, o Caio teve muita complicação. E chegar uma pessoa na minha vida e falar: deixa seu filho, porque ele não cabe na nossa vida. Não, eu vou deixar você, porque você chegou hoje. Não! Meu filho é pedaço de mim, meu filho é minha vida, meu filho é minha criação aqui. Se você não olha para o meu filho com respeito, você não vai olhar quem? E isso, a culpa não é da pessoa, a culpa é minha. Eu falo culpa com respeito, Responsabilidade, com né. responsabilidade, mas eu falo em culpa porque foi eu que abri a porta, foi eu que comecei a negligenciar, mas aí na hora que Mas deu. você sabia? Você não sabia, né. Não, mas a partir do momento que eu soube, Aí eu sim, soube. aí sim, Aí né. não, peraí, não, eu vou aceitar. Não, gente, e tá tudo bem. Eu falo que tá tudo bem porque você ainda demora um tempo para assimilar isso. Sabe por quê? Porque isso não é nosso. Isso não era meu. Eu não tinha essa maldade, essa crueldade de excluir uma criança. Eu custei a entender que estava acontecendo isso. Sabe assim, de barganhar, e eu me culpo até hoje, tá? Até hoje eu me culpo porque meu filho não merece. Meu filho merece ser visto. Meu filho merece ser respeitado. Por que que eu falo que a minha fraqueza é minha cura, é minha força? Foi por ele que eu falei: não, aqui não vai mexer. Aqui é meu filho. E eu acho que por eu querer tanto afastar o Caio desse tipo de situação, foi o que me deu força. Que eu falei: não, deixa eu proteger meu filho. Então, o instinto materno, nessa hora, acredito que me salvou. Porque por Foi um ele. Foi por dos ele. Nessa gatilhos hora, olha que só para você ver como é que era. Não foi nem por mim, foi por ele. E quando eu comecei a olhar por ele, e eu comecei a entender que não era comigo. Eu não era aquele tipo de pessoa.
E eu era amor, eu sou isso. Eu sou amor, eu sou isso, Generosidade. travou. Generosidade. Eu sou isso, eu tô aqui disposta e a outra pessoa não querer receber, é da outra pessoa. Então eu comecei a deixar com a outra pessoa. Não, isso é seu. Não, isso não é meu, isso é seu. E aí o que que acontece? Você começa a desafiar o narcisista. Quando você não consegue dar palco mais. Você não dá palco mais, está ocupada com coisas que já são sua. Então, assim, eu comecei a olhar para o meu filho, eu comecei a olhar para mim e eu comecei a me dar esse amor, porque eu não tenho tempo mais de dar para outra pessoa que não quer receber. Hoje, né? Uhum. Então, eu acho que foi isso que me fez andar para Foi uma frente. das coisas que você coloca como impulsionadores, Foi, né? foi, Dessa. foi. Então, eu acho legal a gente mostrar para as pessoas que estão nos assistindo, procurar uma âncora, procurar algo que faça, entende? Porque eu acho que só o incômodo da pessoa já tá se identificando com aquilo ali, já é uma sementinha que tá ali brotando. Mas para dar sequência, busque uma âncora. Buscar uma âncora. Porque a gente não consegue fazer por nós. No primeiro momento, não, né? Eu acredito, tá? Eu, É. Denise, acredito, muito difícil a gente fazer por nós calada, sozinha, é muito difícil. Eu acho. É Sim. desafiador, na verdade, né? Uhum. E se a gente tiver uma âncora, algo que nos impulsione, tá tudo bem a gente colocar, mas eu acho que o processo, o caminho, isso acontece naturalmente. Da gente Uhum. tomar gosto, eu acho que o que mais faz meu olho brilhar hoje é o gosto que eu tomei Uhum. de ver a minha vida de um outro olhar e de um outro lugar, de Uhum. me ver dona de mim, dona das minhas atitudes, respeitando o outro. Eu não preciso hoje punir ninguém, eu não preciso hoje expor ninguém, não é sobre isso, mas eu olho para mim e senti orgulho de mim de ter falado não. Não, aqui não. E aí tem várias histórias que eu lembro que já começavam a ferir a minha dignidade como mulher. E aí eu falei: "Não, é minha dignidade". Eu lembro que a minha mãe sempre falava comigo que o corpo da gente é templo. O corpo da gente é templo. E quando vai violando isso, e isso me fez ir lá na educação da minha mãe, na educação da minha avó. Eu venho de uma família de mulheres muito fortes e a minha força estava sendo usada para foco errado. Eu estava colocando a força das mulheres da minha família de forma errada. Não, eu não preciso de colocar isso. Me sujeitando, suportando. Eu posso ser diferente, mas usando essa força em outro ambiente, em outra visão. Uhum. Eu posso amar demais a mim mesma. Eu posso amar demais meu filho. Eu posso te amar demais. Eu posso amar minhas amigas. Eu posso amar. Eu posso amar quem quer chegar na minha vida hoje, mas que queira receber esse amor e que seja digno de receber esse amor. E que queira dar na mesma proporção, né? Obrigada. Obrigatório, né? Aqui hoje não negociamos isso. Não estamos dispostas à negociação para isso. É Uhum. porque e não é egoísmo. Pode chamar de egoísmo. Sabe por quê? É egoísmo meu? Pode ser, mas eu já aceitei demais a questão de negociações e barganhas. Hoje não mais. Uhum. Então, assim, se você está chegando na minha vida hoje para me dar menos do que isso, eu hoje me dou o direito de avaliar se eu vou querer ou não. Uhum. E é muito importante a gente falar sobre isso, que não foi da noite para o dia que aconteceu isso comigo. Eu caí e levantei várias vezes. Diversas vezes. Eu senti culpa por estar colocando a responsabilidade do abuso no outro. E eu falava: "Não, tadinho. Não, não. Ah, ele tem os problemas dele. Ah, ele tem as questões dele. Foi abandonado ou sofreu bullying Abuso quando criança, também. sofreu abuso também". Eu já vi histórias de amigas que acabam dando desculpa para atrasar o processo, mas porque não dá conta de levantar. E tá É. tudo bem
o não dar conta de levantar hoje, né? Porque amanhã é outro dia, Amanhã é né? outro dia. E é muito importante também a gente falar dessa questão que você trouxe de uma forma muito boa, que é, é egoísmo? Não, não é egoísmo. Não é egoísmo você querer ser feliz. Isso é o mínimo para a sua vida. Isso não é egoísmo. Não é egoísmo você querer receber o que você dá em lugar nenhum no mundo, nem na vida, seja no seu trabalho, seja no empreendedorismo, seja onde você estiver, seja no seu âmbito familiar, com seu pai, com a sua mãe. Verdade. As pessoas, a sociedade criou essa ideia para que nós não buscássemos ser realmente felizes. Claro que a gente não está falando aqui, mulher admirável, eu vou olhar para você para te dizer, não estou falando aqui de uma felicidade onde nada de errado acontece na sua vida. Não, isso é conto de fada, que também criaram para deixar a gente nesse lugar de ser feliz é impossível. Se não tiver o príncipe encantado para me salvar, eu nunca vou amar. Isso não existe. O ser feliz é você com você mesmo em primeiro lugar. Isso não é egoísmo. Isso é você ser seletiva, isso é você se dar prioridade, isso é você se conhecer e saber a mulher poderosa que você é. Né? A Denise falou aqui agora da força das mulheres da família. Ela transformou essa força em poder, porque força demais também faz a gente ficar no mesmo lugar. Eu tenho que ser forte, eu tenho que aguentar. Eu tenho que fazer meu papel de esposa, de mulher, de namorada. Isso não é real. Você não precisa ser forte o tempo todo. Você precisa ser poderosa. Primeiro com você, depois para fora. Denise falou aqui que uma das âncoras dela foi o filho. Mas no outro podcast você também citou uma outra âncora. Não deu tempo da gente entrar, mas eu queria que você entrasse agora. Que na sequência você colocou a âncora da academia. Verdade. A atividade física, né? Era uma coisa que eu gostava muito, mas larguei ao longo né, da minha vida, dos desafios. Cuidar do Caio me demandou muito tempo, muita energia, e eu acabei abrindo mão das minhas coisas para cuidar dele. Hoje eu fico muito bem resolvida com isso, né? Mas eu lembro quando eu comecei a ter as crises de ansiedade. Você foi uma das pessoas que falou: caça um trem logo para você fazer. Vai caçar uma coisa. Lembra que você mandou fazer aula de boxe? Foi. Faz aula de boxe para tirar aquela raiva que eu tinha. Porque eu tinha raiva acumulada em mim. Mas eu comecei a perceber que aquela raiva, na verdade, eu sentia de mim mesma. Sabe assim, eu tinha essa raiva de mim, mas eu não conseguia entender que essa raiva era minha. E eu me punia por isso. E eu falei, tá tudo bem eu cuidar de mim agora, né? O tal do egoísmo bom. A gente pode usar o nome egoísmo, mas não pode, não né? A gente vamos tem que usar mudar esse egoísmo. nome. Acaba com isso, porque O isso é a olhar pra mim, sociedade querendo que a gente o acredite que não olhar para mim. pode. Então, assim, é muito ruim porque a gente acredita que é egoísmo. Isso. E aí a gente se sente egoísta porque está cuidando da gente. E eu me esqueci que para eu cuidar do meu filho eu precisava estar bem. E aí eu fui para academia. Busquei uma pessoa que né, hoje está comigo até hoje, que me ajuda nos meus treinos, que me impulsiona. Vai ter dia que eu não. Teve dias que eu não dei conta de ir, teve dias que eu fui super bem. Hoje eu ainda faço, hoje eu tomei gosto porque a minha saúde está em dia, tá tudo certo, mas eu tomei gosto de fazer por mim, é o meu momento. Então, assim, a academia foi uma atividade que eu, Denise, me identifiquei, me fez super bem, socialização, as minhas crises de ansiedade pararam. Eu hoje não tomo remédio mais, porque naquele período eu estava tomando remédio para ficar acordada e tomava remédio para dormir também. Uhum. Né? Então, assim, eu troquei. Hoje eu não pago um plano de saúde para mim, porque eu uso esse dinheiro para o personal, a academia, alimentação, dieta e assim vai. Coisas que me divertem. Eu falo que cada um tem a sua, né, a sua visão. Comigo, deu certo sobre isso. É uma coisa que me alegra, de que me dá brilho na alma.
Então, assim, mês após mês eu tenho minhas reavaliações, eu vejo os meus resultados e eu estou condicionando aquilo para mim. É o meu corpo, é a minha saúde, é a minha vida. E as pessoas que estão ali comigo, Não é estética, né? hoje não mais. Na verdade, eu acho que nunca foi. Foi um Deus me livre, me ajuda, né? E foi lá que eu consegui colocar e afogar. Eu falo que é onde meu corpo cansa e minha mente descansa. É ali. Sensacional. Eu gosto daquele movimento, eu gosto daquele ambiente. Por isso que eu falo que é tão importante a pessoa que está nessa buscar algo para fazer, Uma âncora. para tirar, né? Ocupar um tempo, cansar o Para corpo. si, Vai, um tempo para si, é. né? Tirar a capa de Mulher Maravilha, tirar a capa de super-herói. A gente não está aqui em guerra, a gente não está aqui em luta, não. A gente está aqui para viver em harmonia e leveza. O universo está aqui para a gente. Isso tudo é nosso, essa riqueza toda que a gente tem é nossa. A gente só precisa acalmar e receber. Acabou nosso tempo. Ai, é tão maravilhoso, tão maravilhoso. Eu tô tão feliz que a gente vai continuar essa conversa, essa história, né? Que ela não acaba aqui. Como poucas coisas, né? Que eu posso dizer assim, poucas coisas que eu sonhei na minha vida, uma delas foi dar voz para pessoas que precisam contar suas histórias. E eu me orgulho muito de mim por isso, né? Ontem eu tive um episódio muito legal, onde uma pessoa falou assim, não, mas você se acha, né? Eu falei, eu me acho não, eu sou. Eu não me acho, eu sou. Eu sou uma mulher incrível, eu sou uma mulher fantástica, eu sou uma rainha, eu sou poderosa. E quando eu vejo pessoas como você, né, que são minhas clientes, como eu falei, não existe ex-filho nem ex-cliente, e que chegam nesse patamar que você está chegando, né, não é de cura, é de se enxergar todos os dias, isso me deixa muito orgulhosa. Sim. E é egoísmo? Não, não é. Vamos tirar o egoísmo do nosso vocabulário. Egoísta é você não se amar. Verdade. Isso é ser egoísta. Porque aí você está fazendo o quê? Você está tirando do mundo a diferença que você pode fazer nele. Mas primeiro você faz a diferença na sua história. Certo? Então nós estaremos aqui no próximo episódio para falar mais sobre isso. Combinado? Um passo, um respiro. Mulher admirável, gratidão a você que está aqui conosco hoje. Mais uma vez, se você não viu o episódio anterior, por favor, veja. Se você conhece alguém que está passando por essa história, ou alguém que conhece alguém, manda esse podcast para ela. Compartilha esse podcast, né? Comenta aqui pra gente, porque quando você comenta aqui no YouTube ou lá no Instagram, eles entendem que essa mensagem é relevante e que precisa ser mostrado para mais pessoas. Então, eu conto com você para nos ajudar a fazer a diferença na história de outras pessoas. Tá certo? Então, até a próxima semana. Um beijo e um abraço de coração para você.